Tá bom, pessoal, então agora a gente vai ver uma técnica que se chama Input Based, que pode nos ajudar a resolver determinados problemas. E essa técnica é muito simples. Por exemplo, no Linear Array você tem lá os processadores P1, P2, P3 e assim por diante até o Pn, conectados cada nó com seus dois vizinhos. E você assume que os dados, ao invés de estarem distribuídos inicialmente entre os processadores, eles vão sendo dados na entrada. A cada passo, um dado é dado na entrada. O processador P1 pode fazer uma determinada operação e, no passo seguinte, passar esse dado para um próximo processador. No passo seguinte, o P2, que já tem um dado, pode passar esse dado para o P3 e assim por diante. Então, por exemplo, suponha que a gente está resolvendo lá de novo o exemplo de encontrar o mínimo. E agora eu vou assumir que os dados vão ser dados na entrada. Então eu vou ter aqui um conjunto de dados que vão ser dados na entrada. E aqui eu tenho os meus processadores. Então, deixa eu colocar aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Esses dados vão sendo dados na entrada. Então, inicialmente essa aqui é a nossa configuração. No primeiro passo, então, o 5 vai ser dado na entrada para o P1 e o P1 ele vai ficar armazenando na variável M o mínimo que ele vê até então e ele fica repassando todos os elementos para a direita, só para a gente ter depois a distribuição dos dados entre os processadores aqui. Então, no primeiro passo, depois da execução do primeiro passo, a gente vai ter lá na entrada os valores 3, 4, 2, 6 e 1. O P1 ele lê o número 5 e ele vai guardar lá em M, que é o menor número que ele leu até então, o número 5. Num passo seguinte, o que a gente ia ter então é que na nossa entrada a gente vai ter aqui os números 3, 4, 2 e 6. O número 1 foi dado na entrada para o processador P1, que comparou com o seu mínimo, que é o 5. Então ele vai atualizar o seu mínimo agora para o número 1 e vai repassar o 5 para o processador seguinte. Então aqui a gente vai ter o número 1, o 5 e o M fica atualizado com o menor número lido até então. Então essa é a ideia dessa técnica aqui de Input Based. E ela é uma ideia que é legal porque a gente pode resolver alguns problemas de forma simplificada se a gente pensar que os elementos estão sendo dados na entrada. Tá bom? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco em um próximo vídeo.